É, nação flamenguista, né? Tá chegando o grande dia, grande hora desse Flamengo e Palmeiras, né? Já tá arrancando olhares, né, da mídia rival, dos palmeirenses, né, da mídia paulista, né? Não se fala em outro assunto, né? Flamengo e Palmeiras, né? Vale ressaltar que o Flamengo sempre se dá bem jogando no Parque Antártica, né? Podemos dizer assim, Palestra Itália, né? Não sei. Pois é, o Flamengo sempre se dá bem. Eu não sei qual foi a última derrota do Flamengo lá. Quer dizer, o ano passado, mas foi pela Copa do Brasil, mesmo assim o Flamengo passando pelo Palmeiras, né? Tem palmeirense preocupado com esse jogo, até porque o Flamengo é o adversário direto do Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E tem palmeirense alertando, né? Todo mundo, não só palmeirense, como botafoguense, cruzeirense, santista, todo mundo, porque o Flamengo tá batendo mais um recorde de faturamento aí, pessoal. Você ficou curioso? É só ir para você ficar até o final, né? Sei que tem muita gente que tá aí na expectativa, né? Para esse grande jogo, o Flamengo ainda tem um jogo decisivo contra o Botafogo da Paraíba, venceu o primeiro jogo, jogo válido pela Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo vai passar sem dificuldades, é isso que a gente espera, apesar de alguns desfalques, mas eu sempre digo, elenco qualificado justamente para essas horas aí, a hora da precisão, a hora que o Flamengo precisa colocar em campo, não ter dificuldade, passar para ir com força máxima nesse jogo do Palmeiras, sem sombra de dúvida que o palmeirense tá com o Flamengo atrás da orelha, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ao canal Band Sport, link na descrição, e também ao canal Opina Pouco. Vamos lá, pessoal, final do vídeo deixa a minha opinião. O que contra o Botafogo, Vessa? Cara. Pensando no final de semana contra quem quer? Palmeiras. Por isso que eu tô falando. Esse é o negócio. Só isso. O Allianz Parque. Só isso. Só isso. O tal do sinal amarelo, verde. Meu. Eu só iria tiraria completamente, até os amarelos. Eu só iria quem fosse muito jovem, tivesse muito bem, muito bem. Eu faria o seguinte, você vai jogar domingo, não joga hoje. Pois é. Então tá. Os caras aí, ó. Partindo aí. Eu vou jogar o Juninho, Varela, né? Você E no Palmeiras também, hein? Faria isso no Palmeiras também. Então, mas a diferença é que o Palmeiras... a gestão já... Tá claro, exato. O Palmeiras, no final de semana, ele já revezou. O Flamengo já usou contra a LDU e contra o Botafogo. Já estourou mais um, que é o De La Cruz. Já não, então, o Flamengo já não tem, com certeza, o Pulgar e o De La Cruz, só isso. Por exemplo, no Palmeiras, eu não jogaria meu time para enfrentar o Ceará, seria o Everton, Marcos Rocha, Bruno Fux, Mikael, Vanderlan. Ele não vai fazer isso. O Mikael está voltando. Tá. Então vai, Bruno Fux e Murilo e o Vanderlan. No meio campo, Aníbal, Rios, que está suspenso, e o Maurício, que está voltando, precisa de ritmo, certo? No ataque, Flaquito e Vitor Roque. A minha dúvida na direita, eu escalaria o Felipe Anderson na vaga de Estevam. Lembrando que o Palmeiras terá quase 24 horas a menos de preparação do que o Flamengo. Eu acho que o Abel leva muito isso em consideração. Por isso o revezamento vai ser levar, maior ainda. Mas quando você tem 1-0 fora, você claro. Imagina se é 1-0 invertido em casa. Aí não dá. Aí seria um negócio. Mas é Ceará e não é Botafogo. Por isso. Vou insistir. Eu correria mais risco. Certo. Palmeiras eu acho que se não recortem, sejam honestos. Se caso aconteça uma vitória do Palmeiras em cima do Flamengo, 7 pontos, cara, são 2 rodadas. Você pode se dar o luxo de 3. perder. 2 você não passou, você nem chegou. Sim. 3. 3. De 3 rodadas. Você se dá o luxo de rifar o jogo contra o Flamengo no segundo turno. Sim, mas o Flamengo não pode rifar, nem esse. O Palmeiras é fácil, até eu escalo. Quero saber o Flamengo. Uma escolha errada nas mãos de um técnico, deixaram na mão dele, que foi o jogo contra o Central Córdoba, desencadeou tudo isso aí que a gente tá vendo. Até por isso para ele é mais difícil decidir mesmo com tantas ausências, né? Porque né? Mas convenhamos, os venezuelanos da Liberta tá resolvido, certo? Eu acho que tá. Eu também acho que tá. O jogo mas deixa ele depois. Assim, né? O jogo mais foco é o final de semana. do Flamengo é o do... Ele precisa fazer 2-0, né? Embora ele precise se classificar nas 1-0 duas. já vai em segundo. 1-0 bastou. Segundo ou primeiro?
Não, Libertadores tem que fazer 2 gols. Tem que fazer 2 gols para ficar em primeiro. Não é isso? Para ficar em primeiro. Então, mas aí Não, depende. Já fez os 2 gols contra o... Peraí. Vou ver aqui. Uma vitória simples, eu acho. Vitória simples. Isso é simples. Mas aí Para classificar em primeiro, isso. Aí é o seguinte. Estranho. É porque ele tá contando que o Central Córdoba vai perder Da LDU em Quito. Mas daí a LDU pode ir a 11 com qual saldo? Tá 11-8. 11-8. Ele tem que fazer a vitória para ir a 11. Beleza. E aí o Central depende ele da LDU. Se ele empatar, o Central é primeiro. Ele não depende dele para ser primeiro. Por isso que 1-0 basta para classificar. Não, para classificar. Essa que era a minha dúvida. A chance de ele ser primeiro é a LDU vencer o Central Córdoba em que todo mundo empatar em pontos e ele levar no saldo. Ele tem um saldo melhor, é isso aí. Mas se a LDU enfiar 3-0, ele vai em segundo. Ele vai só tem um de diferença de saldo. Aí depende de quanto ele fizer. Aí ele vai precisar de mais. Para ele ser primeiro, quase que garantido, ele teria que enfiar uns 4, 5. Porque a LDU não vai fazer isso nos argentinos. Enrolaram e não falaram com o time do Flamengo. Eu sei, é difícil mesmo. É difícil você pensar o que o Flamengo tem que fazer. Eu pensaria domingo, gente. Eu boto também. da Paraíba em casa, com 1-0 na ida, gente. E vou dizer mais, o empate contra o do Flamengo é eu também, mas quando é o São Paulo, não, né? Então, tá vendo? Mas eu acho diferente. Eu também. No Maracanã, não nos aflitos. Não, eu entendo, mas é a competição, né? É a mesma. E vou dizer mais, o empate pro Flamengo é um bom resultado. Contra o Botafogo da Paraíba. Contra o Palmeiras. Com o Botafogo é suficiente. Contra o Botafogo, contra o Palmeiras é bom. Empata fora de casa. Olha, não fala muito não. Se chegar faltando 10 minutos, tá 0-0, que 10, até mais menos. Um volante. Até menos. O Palmeiras também acha que é bom? Eu acho, tem 7 pontos de diferença. Não, eu sei. Não, 4. Tem 4. Vai ficar 4. Tá bom. Não, pra você arriscar ficar 1 ou garante 4? Não, claro. Então, aí é a circunstância do jogo. Mais pragmática. Disso, esquece. Mas ao mesmo tempo... Se tiver faltando 10 minutos, a bola vai pro Flamengo. A circunstância, exatamente. O Flamengo mutilado... Era a hora do Palmeiras virar... O Palmeiras precisa ganhar um jogo no Allianz Parque... Grande. Isso é verdade, é fato, mas isso não entra lá dentro na avaliação. Certo. Uma coisa eu tenho certeza, eles não queriam se enfrentar no final de semana, não era a hora por eles. E vamos ser realistas, pessoal. O Palmeiras não se põe contra o Flamengo jogando em casa, né? Pelo contrário, é o Flamengo que se põe, é o Flamengo que vai pra cima e geralmente o Flamengo tá levando grande vantagem jogando com o Palmeiras no Allianz Parque. Isso aí é um fato, é uma realidade, né? Eu acho que o torcedor palmeirense sabe disso. No fundo, Paulo Mancini sabe que eles, contra o Flamengo, jogando em casa, eles têm dificuldade. Isso aí é uma realidade, né? Os dois não iam querer se enfrentar no final de semana. Mas muito bem. Vai se enfrentar quando? Olha, quem está de volta... No Brasil, quem está de volta, possivelmente, vai ser o Neymar, hein? Aí sim. Só quero ler aqui o Henrique Vieira do Santos. O clube, cara, que... Se algum clube brasileiro conseguisse trazer o Cristiano Ronaldo, olha, era pra aplaudir de pé, irmão. De verdade mesmo, seja Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, seria muito legal você ter um jogador desse atuando numa equipe brasileira. Eu acho que isso engrandeceria e principalmente traria um marketing absurdo, obviamente, para a equipe que estivesse com o Cristiano Ronaldo, mas seria bacana para o futebol brasileiro também como um todo. Ainda mais se depois do Super Mundial ele ficasse uma temporada aqui no Brasil. O que não seria muito legal era para os rivais, porque o Cristiano Ronaldo, com 40 anos de idade, no Campeonato Brasileiro, meu amigo, ele ia arregaçar de fazer gol, porque esse cara aqui, ele é diferente. O que você acha a respeito disso? Falar em muita grana, em marketing e tudo mais, isso com certeza o Cristiano Ronaldo iria trazer. Notícia aqui lá do Gavia News do Terra. O Flamengo alcançou a liderança no ranking nacional de receitas com marketing na última temporada, né? De acordo com a empresa Sports Value, o clube arrecadou 420 milhões no setor de marketing, consolidando-se como referência entre os principais times do país no quesito geração de receitas comerciais. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa comparado a outras equipes do nosso futebol também, inclusive estruturalmente e financeiramente muito fortes. Olha aqui, ó, esse montante representa a maior quantia obtida por um clube brasileiro de marketing no último ano, superando o Corinthians, que teve uma receita de 254 milhões, só que a gente sabe que 254 milhões de receita no Corinthians hoje não é nada, porque a dívida lá é monstruosa, então ela é absorvida rapidamente, inclusive até mesmo pelos juros que está correndo.
devido a todas as questões financeiras dentro da equipe e também superando o do Palmeiras. O Palmeiras a situação já é diferente, é uma equipe organizada, estruturalmente e financeiramente saudável. Só que o Palmeiras faturou 189 milhões. Ao todo, as equipes do futebol brasileiro somam 1,9 bilhões em faturamento com marketing. Um crescimento de 36% em relação ao ano anterior. Ou seja, desse 1,9 bilhão, você tem ali quase meio bilhão desse valor é do Flamengo. Cara, é um número gigante, é um número monstruoso de marketing. E aí eu falo para vocês, vocês imaginam o Cristiano Ronaldo chegando numa equipe dessa? Já que a gente está falando, né, sobre Cristiano Ronaldo, sobre a grandeza de um nome como esse, o que ele traria de business comercial, assim mesmo, de faturamento. Cara, você imagina que loucura que seria. Que loucura que seria um cara desse dentro do futebol brasileiro que vai crescendo cada vez mais, mesmo com esses superastros não olhando o Brasil como um caminho a ser trilhado. É o que eu falo para vocês, meus amigos. Eu acredito no futebol brasileiro. O que a gente precisa é de fair play financeiro, de organização, de melhoria na infraestrutura. Nós precisamos de várias coisas para a gente poder fazer o nosso futebol cada vez maior, porque ele já é muito grande. Ele já tem equipes muito protagonistas. Então nós podemos ter mais ainda. Então, muito bacana isso daqui. E por falar em Flamengo, temos uma informação aqui muito importante para o Palmeiras, tá? Não é uma informação muito boa, não é muito legal, porque o Palmeiras vai perder mais um nome na lista de desfalques para o jogo do fim de semana, que será contra nada mais e nada menos que o Flamengo. Então, as duas equipes que hoje estão ali na primeira e segunda colocação, respectivamente, do Campeonato Brasileiro, elas se enfrentam no domingo em um jogo extremamente importante. Provavelmente nós já não teremos o Abel Ferreira na beira do campo. Richard Rios recebeu o terceiro cartão amarelo e vai ter que cumprir uma suspensão automática na próxima rodada. Sendo assim, o técnico Abel Ferreira e Richard Rios estão fora do Palmeiras. Neto, o que você acha do desfalque do Richard Rios? Olha, meus amigos, o Richard Rios, ele é um jogador que ele é um bom jogador. Ele é um cara criativo, ele é um cara que às vezes busca uma dinâmica e uma performance diferente, que articula de forma diferente. Só que para um jogo onde os erros eles devem ser o mínimo possível, eu fico um pouco assim. Porque em alguns momentos o Richard Rios ele entra um pouco assim disperso. E muitas vezes ele tenta algumas jogadas e algumas articulações individuais que acaba deixando um pouco vulnerável o setor ali intermediário do Palmeiras. E isso pode até comprometer defensivamente com a subida da linha de uma equipe adversária. Então, eu não acho que o Palmeiras perde tanto assim pela saída, pelo desfalque do Richard Rios. Eu acho que o Palmeiras perde mais, por exemplo, pelo desfalque do Abel Ferreira do que pelo desfalque do Richard Rios. Nós podemos olhar o elenco ali, colocar outros dois jogadores no setor intermediário, trazendo um pouco mais de retenção, trazendo um pouco mais também de marcação, e esses jogadores conseguirem cumprir a sua função com maestria. Então eu não vejo que o Richard Rios é um jogador assim, nossa, sem o Richard Rios o Palmeiras não vai conseguir ter articulação suficiente para de repente incomodar o Flamengo ou vencer do jogo contra o Flamengo. Alguns palmeirenses eles acreditam nisso, que o Richard Rios é uma grande perda para o próximo jogo. Eu sinceramente não acredito. Eu acho que com o elenco que o Palmeiras tem hoje, um elenco com boa amplitude, você vai ter Vitor Roque, você vai ter Paulinho lá na frente. Então, assim, a gente vai ter força ofensiva. Eu acredito que se a gente colocar jogadores com um pouco mais de marcação e de retenção, mesmo que deixarem um jogo um pouco mais lento, aquele jogo um pouco mais amarrado no meio-campo, a gente consegue ainda fazer frente, roubar a bola, a posse de bola do Flamengo e talvez ter mais pressão no ataque. Então
não acho que é uma grande perda. Alguns palmeirenses estão colocando isso como, nossa, perdemos o Richard Rios. Mas eu não vejo ele como esse jogador super essencial. Eu acho que ele é um jogador substituível, que a gente consegue ter substituições, não que vai trazer o mesmo padrão tático e de movimentação dele, mas que também vai atender muito bem as demandas e os interesses da equipe para o jogo contra o Flamengo. Vamos conversar mais sobre nação flamenguista, a mídia paulista já começa a discutir esse grande jogo do Flamengo aí, né? Flamengo e Palmeiras, né? É um jogo importante para a competição, né? Em si, é um jogo que todo mundo fala que é uma final antecipada, né? Sem sombra de dúvida, pessoal, são os dois melhores times do futebol brasileiro, são os dois melhores elencos, são os favoritos a ganhar tudo. Claro, eu acho que o Flamengo ainda está no acrescente, não está jogando aquele futebol que a gente esperava. Aquele futebol antes do jogo do Central Córdoba, né? Eu acho que depois daquele jogo do Central Córdoba, o Flamengo caiu muito de rendimento, né? Principalmente alguns jogadores, pessoal. Mas, volto sempre a dizer, não é motivo para desespero, é normal. Os palmeirenses sabem disso, né? Até porque os palmeirenses já passaram por estabilidade ainda esse ano, né? Então, sem sombra de dúvida, não é motivo para preocupar. Claro, preocupação é porque a gente fica sempre preocupado, a gente quer sempre que o Flamengo jogue um bom futebol. Mas eu digo aqui, e todo mundo já sabe, né? O Palmeiras não tem sorte com o Flamengo. Principalmente jogando no campo deles, né? Quer dizer, não é que não tenha sorte. O Palmeiras não joga bem, né? O Flamengo não deixa o Palmeiras jogar, né? É o Flamengo de Tite, é o Flamengo de Rogério Ceni, o Flamengo de Jorge Jesus, o Flamengo de Renato Gaúcho. Todos levaram vantagem em cima do Palmeiras quando estava jogando aí no campo do Palmeiras, né? E a expectativa é por mais um bom jogo, né? Inclusive, né, no último jogo, Campeonato Brasileiro, aí no campo do Palmeiras, o Flamengo levou um time todo desfalcado, né? Mesmo assim, conseguiu um empate 0-0. Então, para o jogo desse domingo, a gente espera... Primeiro, a gente espera uma boa vitória, né? Mesmo, inclusive, eu acho que tem que poupar alguns jogadores. Se não tem condição, se tá com um pouco de desgaste. O jogo de poupar é agora, contra o Botafogo da Paraíba, né? Sei que muitos vão dizer, não, mas só venceu por 1-0. Pessoal, se o time reserva do Flamengo não tiver condições de ganhar do Botafogo da Paraíba, então aí é para fechar as portas. Tem que poupar e tem que vencer e vencer bonito. No mínimo 2-0. No mínimo 2-0 para se garantir na próxima fase da Copa do Brasil, né? E o jogo do Palmeiras é decisivo. O Flamengo ganhar, né? Encosta novamente ali, fica 1 ponto. A gente sabe que os palmeirenses nunca querem perder para o Flamengo, né? Eles têm, apesar de ter ganhado aquela final da Libertadores, mas eles sabem como ganharam. Ganharam o Flamengo jogando muito melhor do que o Palmeiras. Foi preciso o Flamengo dar 2 gols ao Palmeiras, né? Que para mim foi 2 gols dados, inclusive um de Felipe Luiz, levou uma bola nas costas no primeiro gol. Mas é passado, né? E a atualidade, a gente espera que o Flamengo vença, né? Sobre esse faturamento aí do Flamengo, né? De marketing, isso aí não surpreende em nada para mim, pessoal. Flamengo hoje, o que tem, para você ter noção, né? Muitos dizem que o Flamengo tem que ganhar do mesmo tanto dos demais por direito de transmissão. Tá aí, isso aí é simples e um resumo. O futebol brasileiro fatura, preste atenção, o futebol brasileiro fatura 1 bilhão de marketing, os times do futebol brasileiro. O Flamengo fatura 40% desse valor. Juntando Palmeiras e Corinthians, não chega o valor do Flamengo. Então, pessoal, isso aí já diz tudo, né? O potencial que o Flamengo tem. Por que o Flamengo fatura muito? Não é direito de transmissão, não é nada, não. É as empresas que procuram o Flamengo. Porque sabe do potencial do Flamengo, né? Por que é que não procura Palmeiras? Por que é que não procura Corinthians? Por que é que não procura São Paulo? Fluminense, Vasco, Botafogo? Por quê? O Flamengo é mais visibilidade, pessoal. O Flamengo tem mais visibilidade, né? Então... é apenas constatando aquilo que a gente sempre fala, né? O Flamengo tem um poder gigantesco de expor uma marca, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo faturando ali mais de 400 milhões em marca, né? Foi o clube que mais faturou o ano passado. E esse ano, a expectativa é demais, pessoal. A expectativa do torcedor flamenguista e do clube do Flamengo, né? É demais, faturar mais, né? Então, sem sombra de dúvida, isso aí deixa o torcedor orgulhoso, né? E a mídia discute, né? Será que Cristiano Ronaldo realmente vai vir jogar no futebol brasileiro? Eu também acho. Se vir jogar no futebol brasileiro, é um cara profissional, um cara que tá se cuidando, sem sombra de dúvida aí. Ia fazer a diferença, ainda ia fazer muitos gols, né? Tomara que seja o Flamengo, né?
Muito se fala em Botafogo, Palmeiras. Tomara que seja o Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.